a história de duas mulheres, uma com um final não muito feliz e uma outra para a glória de Deus. Assim estava Rainha Vasti em seu trono, esposa do seu rei Xerxes, ou em algumas linguagens, o rei Assuero. E por volta daquele tempo, o reinado da Pérsia, o rei Assuero convida seus maiorais, os seus príncipes, melhores amigos e sábios, para dar um banquete em todo aquele reinado. Por volta dos 180 dias, ao final dele, a Rainha Vasti, ela é convidada para se apresentar junto ao rei. E entra uma de suas mulheres não de muita confiança. Minha rainha, o rei lhe convida para um banquete junto com os príncipes. Como assim? Depois de 180 dias de festa, no último dia, o rei manda me chamar. Eu não aceito. Eles ficaram lá bebendo, se divertindo. E no último dia, eu me recuso a entrar na presença do rei. Passado esse tempo, a Rainha Vasti, cheia de soberba, o Senhor entra em providência na vida desta mulher. E Deus, sabendo que não trabalha no meio da soberba, ela perde todo o seu reinado e é expulsa do reinado da Pérsia. Perdendo tudo, a rainha, ela é expulsa sem direito a nada. Passado algum tempo, o rei vai buscar junto de seus amigos, príncipes e maiorais da época, um conselho. O que fazer diante dessa situação? O que fazer diante dessa situação depois que sua própria rainha o diz não para estar na sua presença? A presença do rei será vista por todos. Este é rei Xerxes, ou em alguma linguagem no seu original significa o rei Assuero. Ao seu redor está os seus subordinados, ao seu lado direito está Amã, aquele que é seu braço direito, e ao seu lado esquerdo, não negando a sua identidade, está Mardoqueu, o tio do que seria Esther. E durante todo esse período começa-se o início da escolha de uma nova rainha. A fila é grande. Virgens de todo o reinado é convidada para estar diante do rei, para ser escolhida a nova rainha. Centenas e dezenas de muitas mulheres e moças formosas são convidadas a estar nessa fila. À medida que se voltava todas elas, a tristeza tomava conta de todas aquelas jovens. Qual das jovens do reinado da Pérsia não queria ser a nova rainha? Uma a uma que se entra, surpreende. A governanta da casa se alegra com cada não dito pelo rei. Ela tem a sua predileta. Cada uma delas, o rei se surpreende mais. Sempre há umas mais ousadas. Sempre há aquela que desperta uma pequena atração. E o resultado é: os olhos do rei se voltam para aqueles que fazem a diferença. Existia uma no reinado da Pérsia,
formosa, muito linda, atraía os olhares de todo o reinado. Ela era tomada de humildade, simplicidade, amor, ternura e amizade por onde todos passavam. E era a preferida da criada no palácio. Uma jovem, aliás, muito jovem. Quem é a próxima? Viva, ó rei! Se for bem que eu me achei da tua presença. Chega a última da fila. Será essa a escolhida? Será essa que alcançará graças aos olhos do rei? Tomada de ternura, de simplicidade, fez a diferença na fila. O nome dela é Radassa, ou melhor, foi dita pelo seu tio Mardoqueu, que dissesse que seu nome fosse Esther, que significa escondida. Essa sim dormirá comigo essa noite. Para a alegria da criada da casa, e para a alegria talvez do palácio, inicia-se um novo período na Pérsia. Mardoqueu, um homem fiel a Deus, um homem que não se deixa levar pelas influências, mas tem um outro terrível na história, Amã, o primeiro ministro do rei, aquele que por onde passava todo o reinado da Pérsia deveria se prostrar. Mas Mardoqueu não se esconde, se mostra um judeu fiel a Deus. E o rei pagão, alcoólatra, não sabe nada do que se passa, do trama que este homem, Amã, terrível, um coração cheio de ódio, trama contra o povo judeu, o povo de sua futura rainha. Mardoqueu, toda vez que se enfrentava diante dele, não se intimidava. Foi lançado do palácio afora, escorraçado da casa, humilhado por Amã. Um homem que não temia o inferno nem a morte. Um homem que lia a palavra de Deus, um judeu, leitor da palavra e assíduo. E nesse período, Esther se encontra em um dos cômodos do palácio, sendo adornada, sendo perfumada por todas as criadas do palácio. Mas Esther sabe de tudo aquilo que se passa, do terrível trama de Amã, para matar todo o povo judeu. E como a igreja sabe, ela é Esther, escondida, não é Radassa. Sofre um terrível medo de ver todo o seu povo morrer. O seu tio Mardoqueu havia dito para ela: você está nessa posição não é à toa, é para salvar o seu povo. Acaso você, Esther, se salvará dentro da casa do rei, sabendo ele que você é uma judia? Intimidada pelo terrível Amã, Esther é tomada de medo, não se deixa levar por aquilo. Cheia do Espírito Santo, ela vai à presença do rei, cheia de intrepidez e de ousadia. E o rei, numa atitude, com o coração quebrantado pelo Senhor, se levanta do trono. E Amã tenta impedir aquilo que seria o plano de Deus. O que tu queres? Até a metade do meu reino eu te dou, minha rainha. Se for bem, meu rei, venha ao meu palácio, o rei e Amã, pois preparei um banquete para o rei. E neste momento, o rei havia estendido o cetro de ouro. Diz a palavra da época, está escrito em nossa palavra, do nosso santo Deus, aquele a quem o rei não solicitasse, tinha sentença de morte. Mas ao estender o seu cetro de ouro, havia livramento. O ódio cresce em Amã. Ele começa a perceber que Esther já sabe do seu terrível plano, no determinado dia daquele ano, de matar todo o povo judeu, criança, jovens, anciãos e velhos, todos morreriam por aquele decreto que ele induziu
o rei assinar. E uma vez o rei assinado, um edito, o próprio rei não poderia voltar atrás. A aflição de Esther cresce, mas ela não se cala e não se intimida. Buscando sua criada, ela jejua por 3 dias e 3 noites. Manda um recado pelo seu tio Mardoqueu, que todo o povo judeu não comesse por 3 dias e por 3 noites. Mas ela não se cala e não se intimida. E ela vem e mostra o seu banquete ao rei Amã. Firme em seu propósito, Esther ousada, cheia de intrepidez, ela entra. O rei se alegra com a sua presença. O rei se alegra com sua presença. O rei se alegra com sua presença. O rei Amã cresce de ódio e de fúria contra o povo de Deus. E Esther, ao perceber que ele já sabe de tudo aquilo que ela havia depositado diante do Senhor, ele não desiste. Ele insiste em calar a rainha Esther. E o próprio rei ainda não sabe daquilo que havia cometido contra ele. Dois eunucos da casa havia contrariado uma das ordens do rei. E estava escrito nos livros das crônicas que Mardoqueu havia dado livramento ao rei. Esther, cheia de coragem, não se intimida com Amã. Exemplo de mulher e de coragem, ainda criança perdeu os pais e foi criada pelo tio Mardoqueu. Pois é ensinada a amar a Deus, pois é educada na sua palavra. Ela honrou teu povo e a tua casa. Dentro do coração de Esther se encontrava o medo. O pedido ao Senhor para dar livramento ao seu povo. Então Deus a exaltou, de uma simples serva fez rainha de uma grande nação. Para o escolhido, Deus tem os seus planos insondáveis caminhos. Homem perverso, importante da corte do rei, odiava Mardoqueu, tramou a sua morte e a do povo de Deus. Esther, sabendo da terrível conspiração, orou e jejuou, clamou a Deus. Intervenção, e o céu se A Esther abriu. busca socorro do Senhor. E o céu se Faça abriu. você nessa noite como a rainha Esther. E o céu se Uma abriu. atitude de coragem. Estenda suas mãos para os E céus. até então cantou: Minha conquista é Conquista do povo de Deus. Se firmou naquele dia. Uma atitude de coragem daquela rainha que não se intimidou diante de Amã. Não se intimide diante das crises. Minha conquista entrará para a história. Foi marcado nos O livros. mundo assistirá No livro da história da época. vitória. Tudo aquilo que Quem Deus impedirá havia feito. E Amã não desiste. O ódio ainda cresce dentro dele contra a rainha. De todas as maneiras ele tenta contra ela. Um ato de coragem arriscou a O rei não entende, vida. não sabe o que fazer. Diante do rei compareceu, sem ser solicitada, um ato punido com morte. A intervenção de Deus na vida de um fiel, quase inexplicável, faz abrir o céu. Surpreendentemente Deus mudou o coração do rei. E o céu
Os dois se levantam. A rainha faz aceno para a sua criada de Vitória. E ela leva o seu tio Mardoqueu, que será honrado em breve por toda a província, passeando por um cavalo real e um anel de ouro no braço. E a rainha vem. Mas a mãe ainda não desiste, astuto. Ele tenta contra as costas dos reis. E aí, Deus entra em ação e diz: sendo eu Deus, quem impedirá o meu agir? E morre ele na forca que ele havia preparado para Amã. E o povo de Deus naquela noite sai vitorioso. E a mãe toda